Vamos começar nosso dia aqui falando do Sérgio Oliva e um pouquinho mais sobre o line-up do FIBO Pro que acontece esse final de semana. A gente viu que o Andrew Jack aí anunciou que vai competir e até o momento, até então, o que se achava? O que vinha se falando na internet? A disputa pelo título será entre Sérgio Oliva e esse brother aqui, o Sassan Eirati. Até o momento que entrou ali no line-up o Andrew Jack, daí o Andrew, se chegar no mínimo da condição, ele vai ganhar dos dois com uma certa tranquilidade. Só que ontem a gente viu essa foto aqui do Sérgio Oliva acabando de chegar na Alemanha. E aí eu fico um pouco preocupado, porque aqui ele parece extremamente flat. Quando a gente fala flat, quer dizer murcho, tá? Em inglês, imagina um pneu murcho. Murchou, ficou achatado. Então, flat em inglês é chato. Por isso que eles falam que quando o cara tá flat, ele tá murcho. Flat as a pancake. Eles falam às vezes que tá achatado como uma panqueca. E essa é a impressão que a gente tem do Sérgio Oliva nessa foto aqui. Tudo bem que ele pegou um voo, que possivelmente por ter pego um voo, ele acabou comendo ainda menos carboidrato. Tudo bem que ele tá na fase de depressão. Então, realmente, nesses dias aqui que antecedem o campeonato, são os dias que a gente vai ver os atletas mais murchos, com menos aquele aspecto sólido. Só que mesmo assim, ele não tá aparecendo. Aquela proporção de ombro para cabeça tá esquisita, ele não tá parecendo um cara grande, mesmo flat. Olha como a lateral aqui dos oblíquos, esse aqui é o osso da pelve dele, do quadril. Olha como os oblíquos dão uma saltadinha pro lado aqui, supostamente no momento que ele estaria com o mínimo de comida possível. Comparando com essas imagens aqui de 2 dias atrás, onde ele ainda estava nos Estados Unidos, aqui ele parece mais cheio, aqui ele parece com um aspecto 3D maior. E aí, vendo aquela imagem dele chegando, essas aqui, eu começo a me questionar, inclusive, se ele vai brigar ali no topo. Sassan Eirati é um cara bruto, com muito volume, tá grande, poses de frente e de lado são boas e podem dar competição ali com o Sérgio Oliva. O problema realmente é quando ele vira de costas, que a gente tá vendo agora. Ele tem a perna que é boa, tem o glúteo fibrado, mas ele tem uma dificuldade, ó, o glúteo dele fibrando ali, em fazer as poses de costas, ó, fica um pouco esquisito. Ele não tem aquela mobilidade de ombro, vocês percebam que ele não consegue fazer aquela rotação externa de ombro, ou como deveria ser feita. Isso pode causar algum problema para ele. Mas no resto, ele pode ser bem competitivo contra o Sérgio Oliva. E aí, tem o tcheco Josef Vetton, o fazendeiro tcheco bodybuilder maromba, que já competiu no Brasil. A gente sabe que esse cara tem um físico muito bom e esse cara vai chegar seco no talo. Não vai ter que viajar. República Tcheca é bem pertinho da Alemanha, ou seja, viaja, mas não é uma viagem transatlântica de continente para continente. Se bobear, o cara vai de trem, de carro. Olha só ele, uma semana atrás, como ele tá seco, como ele tá cortado, as pernas não são tão grandes assim, as poses também, ô Josef, aí, mas o físico dele pode ser bem competitivo dentro desse line-up. E, cara, é aquela história, pode ser que a gente tenha esse cara chateando uma galera aí e chegando mais próximo do Sérgio Oliva do que se imaginava. E se o Sérgio Oliva não chegar na condição, cara, pode acontecer uma coisa aí diferente, hein? Fiquem de olho, porque ele pode surpreender nesse campeonato aqui e ficar à frente de uma galera que a gente não esperava que ele fosse ficar. E eu quero aproveitar também para vocês aqui da creatina da Growth, olha só, tem aqui em estoque creatina monoidratada, creatina Creapure, 100 gramas, 250 gramas. A creatina Creapure da Growth, tem nem o que falar, né? Qualidade internacional. Preço direto de fábrica. A Growth vem direto para vocês, sem intermediário. Vocês conseguem um produto, uma creatina com excelente custo-benefício. E a gente sabe que a creatina é um dos suplementos mais comprovados. Não tem como ficar sem. Corre lá agora, então, no gsuplementos.com.br e usa o meu cupom. Você está fortalecendo quem fortalece o canal e permite que a gente continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês aqui. Todo mundo viu ontem a galera aí do podcast do Fuad falando do Leandro Pérez, falando que foi o destaque do show. É muito legal ouvir isso de um brasileiro. É muito legal ouvir isso, especialmente do Fuad, da galera ali que geralmente não elogia brasileiros e tudo mais. Eu fico feliz, cara. Falando bastante do Pérez aqui antes. Falei, olha, gente, o Pérez talvez vai dar vida fácil pro Gudivito. Olha, talvez o Pérez pode surpreender. Olha, as costas do Pérez. Olha, o Pérez fez evolução.
E é claro que o Gudivito acabou ganhando o campeonato, acabou ganhando de forma indiscutível, mas o ponto que eu passei ao longo das semanas é: o Pérez vai chegar muito mais evoluído e vai surpreender muito mais as pessoas do que as pessoas imaginam. Eu citava isso em alguns vídeos, realmente isso aconteceu. Fico feliz porque a evolução que ele fez foi bizarra e claro que ele vai continuar evoluindo, vai melhorar o condicionamento e vai dar muito trabalho para a galera. Um outro ponto que não se falou aqui do podcast do Fouad foi sobre o Gudivito. E aí é aquela história, entendendo bastante o podcast do Fouad, entendendo bem o Fouad, entendendo bem o lado extra palco, político, financeiro de tudo, é sempre bom a gente ter essa perspectiva também. Vamos aqui ouvir o que o Fouad falou do Gudivito. Vou traduzir aqui pelo YouTube pra gente ser mais ágil no vídeo. I feel like, you know, you see people on Instagram all the time, you're like, oh man, that guy's made a ton of progress and blah, blah. And Vito has made a ton of progress. But when you see them on stage in the trunks next to other guys, and you're like, oh, wait a minute, there's still some gaps here and there. So yeah. I don't know how you guys feel about that, because like he's going into Pittsburgh against 3 of the best in the world. Então é o seguinte, o Fouad falou aqui, ajeitando aqui a tradução, que vocês veem o cara na internet fazendo evolução e todo mundo fala, nossa, que evolução que ele fez. Meu Deus, e aí quando ele vai pro palco, você percebe, o Fouad fala, você percebe que o cara tem algumas lacunas a serem preenchidas. Aí no caso do Gudivito, aí ele fala, olha, o Gudivito, agora... Lembra que ele falou que a estrela do show foi o Leandro Pérez e tudo mais, que o Leandro Pérez foi realmente muito, mas muito bem. Foi um grande destaque positivo. Continua aqui falando, olha, o Gudivito vai para Pittsburgh contra 3 dos melhores do mundo, que é Derek, Nick Walker, Martin. Ele até complementa aqui, ó. No, there's still some stuff I shouldn't say 3, 4, because Bonac looks like the Bonac of old. I mean, Crizzo too, dude. I mean, Crizzo's a top 10 Olympian. Yeah. So I don't know how you guys feel about him standing next to those guys, but I'm like, I've changed my opinion a little bit about that. Yeah, because that's the thing. He's only stood against Martin so far, and now it was Martin 20 pounds ago. Yeah. Então aí ele fala, bom, eu mudei de opinião. Depois que eu vi o Gudivito lá, eu mudei de opinião. Ele vai enfrentar os caras. Aí eles mencionam ali o Martin, porque o Martin... Falaram que ele levou o Martin ali ao limite, mas isso aí era o Martin 9 quilos atrás, porque o Martin está 9 quilos maior e não sei o que lá, e blá blá blá. O Woody também está maior, ganhou 5 quilos a mais. E aí volta a ser o velho Fouad, porque o Martin, ele é patrocinado pela Hostile, que é a empresa do Fouad. Então sempre, historicamente, sempre que o Fouad se sente ameaçado por um brasileiro, ele critica esse brasileiro. Sempre foi assim com o Brandão, quando o Brandão enfrentava o Samson Dauda. O Brandão parece, ele falava, o Brandão parece pequeno, nossa, não parece que ele ganhou esse todo de peso. Nossa, vocês lembram que ele sempre tinha alguma crítica a fazer em relação ao Brandão, por exemplo. Agora, ele tá fazendo críticas e tentando diminuir um pouco ali os avanços do Gudivito, por exemplo, porque ele sabe que o Gudivito vai chegar muito forte contra justamente o Martin Fitzwater, que é o top 4 do Olímpia, que é o atleta do Fouad. E pro Fouad, pra Hostile, a gente entende essa questão de patrocínios, de empresas, como tudo é jogado. E é desastroso pro Martin Fitzwater ser superado pelo Gudivito nesse campeonato. Porque ele é um top 4 do Olímpia. E se o Gudivito supera ele seria superado por um cara que nem nunca foi pro Olímpia. Que agora que conseguiu a sua vaga. Por isso que o Fouad vai fazer bastante ainda ir até lá para descredibilizar um pouco o Gudivito, tá? Ele elogiou pra caramba o Pérez, mas eu profetizo aqui que assim que o Pérez realmente começar a fazer evoluções, se o Pérez for bem no Pittsburgh, chegar bem condicionado e ameaçar, chegar próximo ali do Martin, por exemplo, ou no futuro o Pérez fizer uma outra evolução e chegar nesse ponto, o Pérez também vai ser descredibilizado pelo Fouad quando chegar esse momento. É algo recorrente nesse sentido, mas é importante que a gente entenda tudo isso. Eu acho que o grande ponto desse final de semana é que o Gudivito foi campeão, fez evolução, mudou o físico pra caramba, tem sido elogiado internacionalmente, e o Pérez também fez uma puta de uma evolução que muitos acharam que não era possível, muitos acharam antes que era um exagero, e aí no palco realmente se mostrou, e que se ele continua evoluindo assim, se ele consegue acertar e trazer o condicionamento realmente, o Pérez vai ser um perigo, o Pérez vai ser uma ameaça grande para muita gente grande do Olímpia. Quero muita opinião de vocês, comentem aí para mim, vou ficando por aqui, mas já já eu volto com mais vídeos para vocês, valeu!